Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui o pastor Alejandro Reis. Eu tenho certeza que vocês lembram dele. Ele foi um dos primeiros que gravou podcast, foi o segundo, na verdade, a gravar um podcast aqui com a gente, que já tem mais de 2 anos. E hoje ele retorna com um assunto que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Fique com a gente até o final, que vocês compartilhem, porque vocês vão amar esse podcast. Boa noite, pastor Alejandro. Boa noite, Ele é o meu pastor, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ele é um homem de Deus, usado por Deus. Vocês precisam conhecer ele, gente. Obrigada, pastor, por ter. Imagina. Eu sei que a sua agenda é bem cheia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui. É um privilégio poder estar aqui de novo, né? Até estava falando como tá lindo o estúdio, esse ambiente, ficou muito legal essas reformas que vocês fizeram aqui. De glória em glória a gente vai indo, né? Muito bom e também muito bom celebrar todo esse tempo, desde que vocês começaram com esse projeto, tantas pessoas passaram por aqui com tantas histórias tão ricas, né? De tantos assuntos, diversos assuntos da fé, assuntos do cuidado do corpo, questões da mente, né? Eu acho muito importante a diversidade e como está servindo para tocar e alcançar muitas pessoas. E um privilégio estar aqui. Eu acho que o assunto de hoje vai ser bem interessante, bem né? legal. Uhum. Pois é, vou falar no assunto de hoje, para que os nossos telespectadores saibam, tudo surgiu, o nosso assunto de hoje, porque nós temos um conhecido, um amigo em comum, inclusive, um irmão, que ele é convertido, ele é cristão, e a esposa dele é católica, né? Nasceu no catolicismo e tal, mas começou a frequentar a nossa igreja junto com ele e tal. E aí, surgiu muitas dúvidas a respeito da Bíblia, né? E o interesse de conhecer um pouco mais da palavra. Então, como que a igreja hoje lida com isso? Porque lá na igreja vão pessoas que têm um certo conhecimento da Bíblia, leram, estudaram a vida inteira, ou estudam, né? E tem pessoas que não, que só têm o conhecimento de ouvir falar, porque num culto ou outro, ou numa missa ou na outra, ouviu algumas partes, mas não tem um conhecimento da coisa. E você, por exemplo, como pastor, como você lida com isso? Como é que você faz isso? Como é que para alcançar tanto um público quanto o outro? Vamos lá. Eu lembro muito bem, né, da pergunta desse nosso amigo em comum, o assunto, e eu acho muito pertinente a gente tocar isso. Primeiro, eu quero começar dizendo o seguinte: para um pastor de uma igreja, entendendo que um pastor de uma igreja é alguém que recebeu uma vocação para servir as pessoas, é um desafio enorme. Você estar a cada semana, tanto no domingo ou durante a semana, ensinando pessoas. E eu digo que é um desafio enorme mantendo essa mentalidade. Qual mentalidade? De que no domingo, dependendo da quantidade de pessoas que houver no lugar, eu não sei quem está me ouvindo. Eu não sei qual é o nível de conhecimento, de entendimento. De alguns eu sei, mas de outros eu não sei, porque normalmente toda semana tem pessoas novas ali chegando. E tem gente, como você falou, que tem uma história de conhecimento da Bíblia, mais profundidade. Tem outros que estão no nível intermediário, vamos colocar dessa forma. E tem pessoas que às vezes visitam, que você não sabe, ela pode ser um doutor em teologia, ou pode ser alguém que nunca ouviu nada. Então, qual é o grande desafio? E esse desafio, ele está claro na palavra de Deus. Tem uma questão bem pontual sobre as reuniões, porque a igreja não é só os cultos. O culto é uma pequena parte da vida da igreja, ok? Então, mas o culto é algo que é feito público para todo mundo. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele dá uma recomendação e uma ordem para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha cultos públicos e havia algo que é um assunto bem controverso para alguns irmãos, né? Sobre o falar em línguas. Tá? E Paulo toca esse assunto por quê? Porque ele diz, gente, tem que haver uma ordem no culto. Quando as pessoas que vierem de fora, que não são da comunidade local, os ouvirem falando em outras línguas, eles vão achar que vocês estão loucos, não vão entender nada. Então é melhor você falar no seu idioma, para que todo mundo entenda. Então, ali, nós começamos de um princípio. O evangelho, ele carrega uma mensagem.
Eu não posso pegar a mensagem do evangelho e diminuí-la ou diluir ela para que ela seja palatável ou aceitável para todos. Eu jamais poderei fazer isso. Tem gente que faz, mas não é o que Deus nos chama a fazer. Vou colocar um exemplo. Se eu vou no médico, certo? Vou no médico para fazer um tratamento. O médico ele pode decidir explicar para mim a situação que eu tenho de saúde e os medicamentos que eu vou tomar e como o meu corpo funciona com uma linguagem técnica da medicina. E eu não vou entender nada. Mas também o médico que domina o assunto pode decidir explicar para mim com palavras simples. Ele vai me explicar o tratamento correto, só que com palavras mais simples, para que eu possa entender. Usando analogias e usando coisas do teu dia a dia, do teu vocabulário, que você vai entender. Exato. Então, o médico, ele não vai diluir a medicina correta para mim, porque o que ele vai aplicar vai me curar. Dependendo da situação de saúde que eu estiver, o médico vai ter que me confrontar, porque às vezes eu estou doente porque eu estou tendo um mau hábito. Ok? Então, o médico não pode diluir o conteúdo. Ele pode modificar algumas palavras para tornar isso mais acessível ao entendimento do paciente. Perfeito. Da mesma forma, na igreja, a gente, como pregador ou aquele que vai enviar uma mensagem num culto, ele tem que ter esse entendimento. Eu vou transmitir verdades que, para a maioria das pessoas, são coisas que elas nunca ouviram às vezes. Elas não estão acostumadas. Então, o exemplo que é onde surgiu essa conversa, né? De repente eu vou falar de Moisés, por exemplo. Eu não posso dar por sentado ou imaginar que todo mundo que está ouvindo sabe quem é Moisés, sabe o contexto da sua história. Conhece a história dele. Eu falo, e Israel, né? E daí eu falo assim, vocês sabem, né? Tipo, como? Não. Quando eu prego, qual que é o desafio? O desafio é ser suficientemente profundo para quem já conhece e ser suficientemente claro para quem não conhece. Para quem não conhece nada. Então é um grande desafio. Mas esse desafio é possível se você se propõe a compreender que vários tipos de público podem te ouvir. E isso acontece. Então eu vou falar de mim. De forma particular, eu gosto muito de fazer ilustrações. Tá? Um recurso, né, que Jesus usava, as parábolas, usava questões do dia a dia para ensinar assuntos eternos. Por quê? Porque as realidades de Deus são realidades eternas, são coisas que nós acessamos pela fé. Só que para explicar, é como nós fazemos com os nossos filhos quando são pequenos. Então a gente explica com coisas do ambiente deles, explicamos coisas grandes para que elas possam compreender. Da mesma forma, essa questão de comparações, as comparações sempre serão injustas, tá? Porque não tem como comparar coisas eternas com coisas daqui. Mas isso ajuda muito a compreender. Então, a gente sabe que em muitos ambientes, né, o culto ele é projetado como se todo mundo que estivesse lá fosse gente que participa da fé, ou entende, ou é gente que compreende tudo. Mas isso é um grande equívoco, porque muitas pessoas às vezes entram, por estar em um ambiente da presença de Deus, elas têm uma experiência sensorial, vamos pôr dessa forma, elas choram, quebrantam, mas elas entram tão vazias como elas saíram, elas saem tão vazias como elas entraram. Por quê? Porque não há conteúdo. Ou porque o conteúdo que foi passado foi colocado numa altura tão grande que ela não conseguiu compreender. Então, o grande desafio é você entender que você tem um público muito variado, que tem pessoas que sabem e outros que não sabem nada. Agora, aqui tem uma chave que eu acho muito importante. Eu não preciso diluir a mensagem. Eu não preciso inventar uma mensagem mais suave, com medo de que quem não conhece nada ou é novo fique ofendido. Por quê? Porque o evangelho tem uma particularidade. Assim como eu repito do médico, você vai no médico, é muito provável que, dependendo do que você tem como doença, ela seja causada por más decisões que você tomou. Então, o médico, se for um médico honesto, ele vai ter que te dizer a verdade. Ele pode ser rude,
ou ele pode ser carinhoso, amoroso, ou ele pode achar uma forma lúdica de te falar, mas ele vai ter que te confrontar. Da mesma forma, o evangelho, nós falávamos antes do podcast aqui numa conversa, ele é confrontativo. O evangelho, o que nós poderíamos sintetizar o evangelho de que maneira? É um Deus eterno, todo-poderoso, que não precisa de nada, salvando pecadores, gratuitamente. E o chamando para a missão. Qual é a missão? Contar a outros pecadores que tem um Deus, que é eterno e poderoso, que salva gente que não merece ser salva. Então, isso é confrontativo. O evangelho nos confronta. O evangelho mostra um Deus de amor e misericórdia. Mas por que Deus nos ama? O amor de Deus está sustentado em que nós somos pecadores. Esse é o escândalo da graça. É que Deus ama pecadores que não merecem. Não merecem ser amados, não merecem ser perdoados. Porque o nosso pecado ofende Deus tão profundamente, mas Ele decidiu em seu Filho nos amar e abrir a oportunidade de que através dele possamos ser perdoados, possamos ser comprados e ainda, maior ainda, possamos nos tornar novas criaturas. Então o evangelho ele é confrontativo, então a gente não pode confundir de ser claro, lúdico com a mensagem para chegar a todos, com diminuir o conteúdo do evangelho. Então essa chave é muito importante. Por quê? Porque como surgiu essa conversa, né? O nosso amigo, ele questionou e falou sobre esse assunto. Tem pessoas que nos visitam nos nossos cultos, nossas reuniões, que chegam realmente sem saber nada. E não estão obrigados a saber. Todos nós estamos aprendendo, estamos buscando a aprender e nos focalizarmos, nos centrarmos naquilo que Deus espera de nós. Então, o trabalho de um pastor, ele é ensinar a palavra, treinar a igreja para que ela possa viver essa realidade. A mensagem não tem o objetivo de entreter pessoas ou gerar conteúdo na mente, informação. A mensagem, ela tem o poder de nos instruir para aplicar e obedecer essa palavra. Para gerar mudança. Exato. Para gerar transformação. Isso. Agora, como que a pessoa vai viver uma transformação que Deus espera dela se ela não entendeu o que foi dito? Porque foram usadas palavras muito técnicas, ou porque simplesmente você avançou com o assunto achando que eles já sabem tudo. Então, às vezes eu vejo que na realidade presente, por mais que as pessoas tenham hoje muito acesso à internet, tem muito conteúdo na internet, né? Coisa que a gente não tinha há alguns anos atrás. Isso não quer dizer que as pessoas saibam. Tem gente que tem muita informação, mas tem muita informação cruzada. Informação não é conhecimento, né? Exato. Então, às vezes, partindo da minha experiência pessoal, eu decido, às vezes, ir um pouco mais lento. Eu prefiro ir um pouco mais lento com o conteúdo que eu quero ensinar, com o conteúdo que eu entendo que Deus está falando comigo para ensinar a igreja local naquele momento. E eu prefiro ir um pouco mais lento para que todo mundo compreenda. Isso também tem a ver com... nem todo mundo vai entender o que eu vou dizer, né? Mas com o discernimento do Espírito. Com você discernir no momento o que Deus está dizendo para essa hora. E também tem a ver com você amar o teu auditório. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor é que você somente será efetivo diante de um auditório. Pode ser uma palestra, um culto, ou pode ser numa mesa, ou no meio-fio sentado com alguém. Porque esse também é um auditório. O auditório é todo lugar onde eu tenho alguém prestando atenção em mim. Mas se eu só serei fiel e efetivo nesse auditório quando eu amo quem está me ouvindo. Porque eu só vou parar para poder ensinar com mais calma. Porque muitas vezes a gente tem um conteúdo para dar e você diz, meu Deus, para eu poder dar esse conteúdo, a pessoa tem que ter no mínimo esse tipo de entendimento. E se ela não tiver? Abra mão do seu ego, reduza um pouco o que você sabe e ensine para eles de forma mais simples. Porque o importante não é o que eu vou falar. É importante que aquilo que eu vou falar eles entendam. Então, quando você olha o teu auditório,
você percebe que as pessoas estão recebendo, elas estão aprendendo, que elas não estão perdidas. Então, isso não tem a ver com talento. É óbvio que a gente aplica questões de conhecimento natural, é óbvio, é natural, mas tem a ver com princípios, de entender que o desafio de quem ensina é que seu público aprenda. Então, se eu percebo que aquilo que eu disse, eles não entenderam, porque fica muito evidente quando você está falando com alguém, né? Você está perdida. Agora, a gente tem que entender, e eu acho que fica como mensagem, né, para quem compartilha o evangelho, de buscar no Senhor esse entendimento, ter esse coração de saber que nem sempre todo mundo que me ouve vai ter o mesmo fundamento bíblico que eu tenho, o mesmo conhecimento. Então, eu parto sempre do seguinte pressuposto, sempre que eu ensino. Ninguém sabe nada. Que ninguém sabe nada. Isso me remete a um princípio que fala, né, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Né? Então, se você tem isso em mente, que quem está levando essa mensagem, precisa se fazer ser entendido, né? Então, precisa ser claro. Exato. Daí torna mais fácil. Mas é o que você falou, a base é você amar a pessoa que está ouvindo, porque senão nada faz sentido, né? Não faz sentido. Por quê? Porque quem ensina, ele está procurando informação. E na nossa natureza humana, nos tornarmos possuidores do conhecimento pode nos levar a ter um ego inflado. E o ego muitas vezes se esconde nisso. Não, as pessoas têm que entender como que elas não sabem. Nós temos outro tipo de pessoas. Tem pessoas que não têm uma educação nem formal. Tem pessoas que, de repente, você tem no lugar um doutor, um advogado, um engenheiro, alguém que fez 2, 3, 4 pós-graduações. Um juiz, né? Mas no mesmo auditório, você tem um analfabeto. Uma pessoa que não estudou nada. Tem gente que não... Hoje em dia, sim, tem muita gente que não completou o primeiro, segundo ano do ensino básico. Não completou. E são pessoas que vivem uma vida, né? Tem o seu trabalho e tudo, mas eles têm dificuldade de formar uma frase, de falar sobre algum assunto. E eles também são objetos do amor de Deus. E Deus também vai cumprir um propósito na vida deles. E não é porque eles não tenham um conhecimento ou uma formação básica que eles não podem aprender e que eu não posso ensinar para os dois ao mesmo tempo. Então, por isso que é um desafio. E eu acho que a chave de tudo, pelo menos é algo que eu sempre oro a Deus, pedindo que Deus me dê graça para que todo mundo entenda o que eu digo. Então, sempre surgem ilustrações. Se você procurar na internet, tem livros, 100, 1000 ilustrações para a sua mensagem. Eu nunca li livros assim, não gosto. Particularmente não gosto. Não tenho nada contra quem lê, tá? Mas eu peço ao Senhor que Ele me ajude. E Deus me dá umas ideias loucas, de repente. Algumas, né? Algumas eu escrevo antes, nos meus esboços. Outras surgem na hora. Porque, com qual intuito? Com a ideia de que todo mundo entenda. Eu convido vocês a ouvirem o podcast. O pastor tem um canal, né, no podcast. Sim. Onde tem várias pregações dele lá e vocês vão se deliciar mesmo. É muito interessante. Sabe que eu acho que eu já contei isso pra você, né? Minha sogra, uma época, ela tem 95 anos. Uma época ela ficou com a gente lá em casa, né? E eu colocava na TV, assim, pra ela... As mensagens. E ela adorava. E ela adorava justamente essas, né? Sim. Essas comparações que você fazia. Porque, imagina, Daisy, que você conhece alguém que tem câncer. Que, lamentavelmente, é uma doença tão comum hoje. Né? E você está numa viagem procurando a cura para esse câncer. Uma viagem longe, você foi para a África, não encontrou, foi para algumas regiões da Ásia. E lá na Ásia, num país lá extremamente longe daqui, você encontrou a cura. Só que daí a viagem de retorno para o Brasil se torna uma grande dificuldade. Só que você sabe que você encontrou a cura para o câncer dessa pessoa que tanto ama, que está aqui no Brasil. O que você faria? Você faria o impossível. É verdade. Para que isso chegasse até lá. Para chegar até aqui. Então, eu tenho a mensagem, uma palavra de redenção, uma palavra de transformação, uma palavra onde Deus vai nos moldando, nos transformando a cada dia mais a sua imagem. É como a cura para um câncer.
Uhum. E eu tenho que fazer o que for necessário para que todo mundo, aquele que sabe muito e aquele que sabe pouco, entenda o que eu quero dizer. Uau, é verdade. Então, quem tem a responsabilidade de pregar, tem a responsabilidade não somente de se informar sobre o assunto, mas também de ter consciência de que depende de mim. Depende de mim, porque eu sou o veículo que Deus vai usar. Uhum. Depende de mim. Como eu vou transmitir isso para as pessoas. Uhum. E outra coisa que também eu acho interessante com a pregação é ser normal. As pessoas estão cansadas de ouvir gente que fala numa gíria que ninguém entende. Uhum. Isso é normal, né? Pregar com poder não significa mudar a sua voz. Você pode Ou assumir um personagem. assumir um personagem, né? Tu fala com a pessoa ali e ela tem uma voz grossa, assim. Tu sai e ela fala normal, não tem lógica. Muitas Agora pessoas... você é Moisés. Não, agora você é Davi. Muitas pessoas, Daisy, elas se frustram porque elas ouvem uma mensagem, muitas vezes elas entendem. Uhum. Mas a frustração delas é porque não há coerência entre o que se fala e o que se vive. Uhum. Então, essa questão de a gente ser mais claro envolve um todo. Uhum. Envolve o que eu falo, E o porque que não você adianta... vive. Exato, porque não adianta eu ser claro. Eu posso ser claro no que eu falo, eu posso ter um dom. O dom da comunicação, o dom de falar, fazer cursos de oratória. Tem tantos cursos que você pode se aperfeiçoar, mas se não há coerência, né, com aquilo que eu digo, porque um pregador não é só um comunicador. Uhum. Eu não estou dando notícias. Um pregador é alguém que está sendo tocado pela mensagem que ele prega. Esse é outro fator importante. Além de as pessoas entenderem o que você fala, você tem que estar carregado de autoridade. E a autoridade não tem nada a ver com grito, não tem a ver com assumir um personagem, não tem a ver com mudar a sua voz, tem a ver com coerência. Qual é a coerência? É que aquilo que eu falo, eu estou vivendo. Eu vivo. Ou eu vivo. Então a coerência, ela é muito poderosa quando você tem um público que te ouve. Porque como Paulo disse, né, nós somos cartas, né, escritas. As cartas são para serem lidas. Exato. Né? Então Cartas o não Jesus, falam. exato, o Jesus que as pessoas conhecem é a nossa vida. Nós vamos apresentar o Jesus das Escrituras. Mas o Jesus que elas estão vendo todo dia somos nós. Somos nós. Então, essa questão da coerência é muito importante. Por quê? Porque fica muito mais fácil você ensinar quando a mensagem e você são um só. Você é uma mensagem. Você é a mensagem. Exato, com pernas. É uma mensagem que anda. Com pernas. Eu falei isso ontem com a Cat, que a vida do cristão é sobre prática. Exato. É prática. A gente tá numa busca constante por conhecer mais ao Senhor, né? E isso nos leva às vezes, a ter mais conteúdo também nas Escrituras e tudo mais. Mas, se isso não se tornar prático para nós, o que nós sabemos não tem sentido. Então, comunicar uma mensagem para as pessoas, às vezes, você pode ser até criticado pela forma em que você comunica a mensagem, mas o teu objetivo é que todo mundo entenda. Então, essa é a chave, que todo mundo entenda. Só que também tem que ter um cuidado. E aqui eu queria colocar uma linha que é bem tênue, tá? Lembra que eu falei no início do médico, né? O médico não precisa diluir a mensagem, né? Para o que ele vai te dizer que é algo sério, né? Que vai confrontar, mas vai curar a tua saúde. Da mesma forma, o evangelho, nós podemos entrar num grave erro, né? Isso não é a primeira vez que acontece. Então, o que acontece? O culto, ele não é um lugar só para pessoas que nos visitam. O culto é o encontro da comunidade de fé, de gente que foi alcançada pelo poder de Deus, pela graça, foi salva. Então, no culto há elementos que quando pessoas de fora chegarem, elas não vão entender, e óbvio. E eu não posso eliminar esses elementos, porque o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Isso é cultuar. Cultuar é prestar culto, prestar adoração ao Senhor. Dentro do culto, há momentos que são para o Senhor e há momentos que são voltados para as pessoas. Então, um momento para o Senhor, exclusivo para o Senhor,
pelo menos deveria ser, é o tempo de louvor, de adoração com música. Ele deveria ser voltado exclusivamente para Deus. E às vezes, no temor nosso de que as pessoas vão lá e não entendam o que está acontecendo, nós vamos diluindo o que um culto é. E esse é um perigo. Por quê? Nós não devemos temer ser extremamente claros naquilo que fazemos. O único temor nosso deveria ser não ser coerentes. Por quê? Porque quando uma pessoa, e você vai ouvir inúmeras histórias como essa, quando uma pessoa entra num ambiente, ela não entende o que está acontecendo. Está todo mundo com a mão levantada, um chorando aqui, o outro se alegrando, batendo palma. Ela não faz parte desse ambiente, ela é visitante. Mas quem está cantando ali está vivendo uma vida coerente. A pessoa não sabe, não conhece eles, não são vizinhos. Mas a coerência gera um poder de Deus no ambiente. Então a pessoa entra e ela se sente impactada por algo que ela não consegue explicar com palavras, não sabe o que está acontecendo, mas isso que está acontecendo no ambiente atrai ela até aquele lugar. Não é emocionalismo. Parece, mas não é. Emocionalismo é outra coisa. É como se fosse, assim, só para explicar, né? Um campo magnético. Você usou a expressão correta. Né? É justamente isso. Então, esse momento. Depois, num culto, vai ter um momento da mensagem. Então, na mensagem, eu preciso ser claro. Vou pregar para quem já conhece a Cristo e para quem é novo. Às vezes não vou conseguir fazer essa diferença automática no lugar, mas eu tenho que ter essa consciência. Agora, hoje há uma onda muito forte, a gente estava falando um pouco disso antes, né? De formatar a igreja como se a igreja fosse um restaurante. É verdade. É como se a igreja fosse o lugar onde tá tão confortável. Por favor, garçom, traga-me agora esse aqui, que eu quero esse aqui. Então, isso é uma pegada americana, né, que tá muito forte no Brasil. E ela começa como? Na recepção, com plaquinha. Eu não tenho nada contra, tá? Nós até podemos pôr, que eu acho muito legal. Só que daí, o que acontece? A pessoa entra num culto e ela tem a mentalidade de consumo. Ela é recebida como um cliente. E a igreja, ela não tem esse sentido. Então, alguém pode ser recebido dessa forma inicialmente pelo grupo, amado, está num ambiente confortável, onde ela vai entender o que vai acontecer através da palavra, mas isso não quer dizer que eu tenho que diluir tanto a mensagem e o formato da igreja para torná-lo aceitável, palatável a todo mundo. Para poder atrair grandes públicos. Porque o que acontece? O sentido do evangelho se perde. Né? Nós estávamos falando um pouco antes sobre The Chosen, né? Sobre Jesus fala na quarta temporada, né? Nos primeiros episódios, falando com Ramá, uma das meninas que eu seguia, um texto que está escrito exatamente igual na Bíblia, né? Na Bíblia. Eu não vim para trazer a paz, vim para trazer a espada. Por quê? Porque nós, às vezes, queremos introduzir na Bíblia ou no Evangelho coisas que são da nossa imaginação. Não, a igreja tem que receber. Eu concordo, tá? Só não concordo com o que não está escrito. Então, o que acontece? O Evangelho, em algum momento, ele vai te confrontar. Exato. Em algum momento, o Evangelho vai dizer, tem uma barreira aqui. Ou você toma a sua cruz todo dia, nega a si mesmo e me segue, ou não tem conversa. Então, o meu temor é essa onda que às vezes no desejo bom de coração, de querer tornar a igreja o lugar entendível para todos, a gente possa cair também nesse engano de acabar diluindo a mensagem e diluindo o sentido de uma reunião. Porque o culto é isso. O culto é o lugar onde pessoas se reúnem para adorar a Deus. E é onde Deus responde. Curando elas, libertando-as. E tornando elas testemunhas para saírem do culto. E irem para suas casas, irem para suas empresas, irem para os seus trabalhos para contarem ao mundo o que Deus fez com elas. Então o culto não é um bem em si mesmo. O culto é um ambiente onde os céus podem se abrir para que eu me torne uma testemunha para ir ao mundo. Para ir para minha cidade, para ir para os meus vizinhos, para minhas amigas, para os meus amigos.
Então, esse é a grande chave de todas as coisas. Então, eu acredito que se alguém que chegar a ouvir esse podcast, que trabalha ou ensina de alguma forma, eu acho que o nosso cuidado como aqueles que ensinamos deve ser sempre esse. Entender ou pedir ao Senhor que Ele nos mostre quem está nos ouvindo. Uhum. De repente estão nos ouvindo pessoas de classes sociais diferentes da nossa. E os meus exemplos não fazem sentido para eles. De repente estão nos ouvindo pessoas com níveis intelectuais diferentes ao meu, ou à minha história. Como que eu vou fazer? Eu tenho que pedir ao Senhor que me dê graça. Por quê? Porque eu estou compartilhando com eles a cura por uma grave doença que está no corpo deles. Né? Entendendo isso é ilustração. Então, é tão sério, de tão alta responsabilidade, que eu devo me entregar a esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso de poder compartilhar as boas notícias com outros, para ser claro, suficientemente claro com todos. Por quê? Porque aquele que já conhece a Jesus, aquele que já conhece a Bíblia, ele precisa tanto como aquele que acabou de chegar. Eu não posso descartar nenhum dos dois. Os dois continuam sendo tão importantes para o Senhor. É porque um já está um pouco mais adiantado no caminho. O outro acabou de chegar. Mas não quer dizer que aquele que acabou de chegar é mais importante que o outro. Não, os dois continuam sendo tão importantes para o Senhor. E a mensagem do Evangelho continua sendo importante para os dois. Os dois precisam da mensagem. Para um, ela vai gerar o efeito da salvação e da redenção. Para o outro, ele vai gerar o efeito da regeneração, de uma transformação contínua, até que Cristo vem. Então, a nossa tarefa como comunicadores da mensagem, ela é muito importante. E eu recomendo, né, que se alguém se interessar por isso, eu sempre faço uma oração, Senhor. Digo, Senhor, me ajuda. Eu quero que todo mundo entenda. E às vezes as pessoas não conseguem entender, porque o Evangelho vai muito além de um conhecimento intelectual, como as pessoas imaginam. Né? É uma experiência. Pelo que eu vivi. O que eu vivi com Deus, ninguém pode me roubar. Então, é como um fogo que arde dentro de mim, que me leva a orar, Senhor, eu não quero perder nenhuma oportunidade. Porque eu já estive em auditórios grandes, estive em calçada, sentado no meio fio, estive em escritórios luxuosos, com gente que sabe muito, estive sentado em cadeiras, em caixas de tomate, com gente que não sabe nada. Eu nunca vou esquecer, tem uma escola que nós temos na nossa igreja local, que é para novos convertidos. E essa escola a gente dá normalmente sempre em 4 semanas, 4 quartas-feiras, se reúne para dar. Teve uma família que eu fui dar aula uma vez e eu levei 2 meses para dar a escola. Por quê? Porque um dia, numa das aulas, eu estava falando sobre João capítulo 15, quando Jesus disse que ele é a videira. E o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. E eu expliquei que Jesus ali estava falando de uma metáfora. E a pessoa que estava me ouvindo disse, e o que é uma metáfora? E nesse momento, não dava tempo para orar, mas por dentro falei, Senhor, me dá graça. Por quê? Porque o conteúdo era tão importante. Se Deus deixou isso para nós, é de vital importância para quem está me ouvindo. Então eu tenho que me virar. E o Senhor me deu graça. E não importa quanto tempo demorou. Mas nós terminamos e eles entenderam o que estava escrito ali. Uau. Então, eu gostaria de pontuar algumas coisas que a gente chegou aqui, algumas conclusões, né? Primeiro é amar o público que está te ouvindo. Pedir ao Senhor que Ele te mostre, que você tenha esse entendimento que eu parto desse seguinte pressuposto, né? É como se ninguém soubesse nada. Então, vou falar hoje de Israel, vou falar de Paulo, vou falar de Jesus, vou falar do Evangelho, vou falar da Bíblia. Quando eu peço para a minha Bíblia, eu explico, abro a minha Bíblia e falo, a Bíblia tem 2 partes. Por mais que tem gente sentada lá que fala, meu Deus, lá vem ele explicando que tem eu sei que tem 2 partes. Pode ser que aquele que reclamou na sua mente, às vezes ele não fala, mas na mente dele ele fala assim,
né? Mas tem gente do lado que não tem a menor ideia que a Bíblia tem 2 partes. Uhum. Então eu parto desse pressuposto, não custa nada você rebaixar um pouquinho. Descer da sua cadeira. Descer do banquinho, né? Um pouco. E se aproximar das pessoas. É verdade. Então eu creio que nós precisamos urgentemente isso. Eu vejo que as pessoas têm sede de conhecer a Deus. Verdadeiramente. E quando elas chegam perto de pessoas que têm esse amor, esse desejo por compartilhar. Você pode saber pouco da Bíblia, mas o que você sabe é suficiente para quem vai chegar perto de você para ouvir. O que você sabe é suficiente para sentar com pessoas que Deus vai atrair até você para ouvir. E a nossa tarefa é amar elas e ensinar com simplicidade. Não diluindo a mensagem, não. Usando formas simples para ensinar o que está escrito. Mesmo que isso as confronte. Porque quando eu sou simples, elas entendem a própria palavra que confronta. As levará ao arrependimento, à transformação. Tremendo, né? Essa eu acho que é a chave. A chave de tudo. Para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus. Eu fico imaginando, né? Jesus contando suas parábolas. Pois é. Jesus contando suas parábolas. Os discípulos, a multidão não entendia, né? Que a multidão ia lá só para Nem buscar os um milagre. discípulos entendiam, né? Só que os discípulos perguntavam. Jesus ia explicava. Então, quando você anda no Espírito, né? E quando as pessoas têm o desejo, já aconteceu várias vezes de eu terminar uma mensagem, eu faço isso publicamente lá, né? Eu falo que as pessoas podem me escrever se ficarem com dúvidas. As pessoas escrevem durante a semana. E tem pessoas que ficam 2, 3 semanas falando sobre o mesmo assunto e perguntando. Eu tenho prazer. Então, por quê? Às vezes ela não entendeu a ilustração na hora, mas essa ilustração, essa clareza, essa simplicidade para ela gerou esse interesse e ela vai atrás e procura. E quando ela entende, isso tira uma venda do entendimento e Deus começa a se mover. É a semente, né? Que Exato. o Espírito Santo faz germinar. Exato. É maravilhoso. Exato. E de repente, do nada. Isto, de repente, do nada, Deus opera um milagre. Opera um milagre. Que tremendo. É isso. Obrigada, pastor Alejandro. De nada, de nada. Tremendo. Eu acho que foi, claro, extremamente... Que essa mensagem possa chegar àqueles que precisam dela e que transforme, né? Transforme vidas, corações dos pregadores ou de qualquer pessoa que se disponha a levar uma mensagem. Exato. Né? Que tenha essa consciência. Só para fechar esse assunto, primeiro agradecer a vocês por esse espaço. Nós que agradecemos, né? Por ter me chamado aqui para comentar sobre esse assunto que eu acho tão importante. Por quê? De repente a pessoa vai ver a thumbnail, né? Aqui do título da mensagem desse podcast e ela pode achar que isso está destinado a pessoas que sobem num palco, numa plataforma, num púlpito no domingo. Não. Todos nós que fomos alcançados pela graça somos pregadores. Exato. Somos o carteiro. Exato. Que carrega a mensagem. E o nosso púlpito é o nosso escritório. O nosso púlpito é, quem sabe, é a obra lá como servente de pedreiro, como pedreiro, é como motoboy, como atendente, como secretário, como secretária, como empresário, como funcionário, lá onde você senta com seus amigos. Esse é teu púlpito. Todos nós somos chamados para compartilhar a mensagem. Na hora que todo aquele que foi salvo entender isso, uma grande revolução de Deus surgirá, porque nós viveremos a nossa vida com mais coerência. Sobre coerência. Eu acho Exato. que essa é a palavra. Exato. Coerência. E a nossa mensagem ela vai impactar mais pessoas, porque não é nossa mensagem. Nós somos apenas representantes. Embaixadores. Exato. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pastor Alejandro. E volte mais vezes com Claro. outros assuntos. Nós queremos, né? Claro, claro. Obrigada, pastor. De nada. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.